Bom dia. Hoje é domingo, dia 10 de maio, dia das mães, e devem ser umas 10 horas da manhã. E eu tô na rua porque eu tive que vir ao mercado comprar alguma coisa que faltou pro almoço que eu vou preparar pra minha mãe pro dia das mães. Mas esse vídeo hoje, ele não é só sobre o dia das mães normal que acontece, que a gente tá acostumado. Porque mãe é assim, né? Às vezes tá com essa cara, tá na correria, fazer tudo correndo. A doce loucura que é ser mãe. Hoje eu vou falar, e eu confesso que esse vídeo não foi um vídeo fácil de eu gravar. Porque hoje eu quero falar de um amor que existe. Ele permanece dentro da gente, mas nem sempre ele tá do nosso lado. O Dia das Mães, ele pode ser uma data linda e doce, mas ele também pode ser uma data atravessada por silêncios, dores que ninguém vê. Hoje, eu não vou falar com as mães que carregam os seus filhos nos braços. Hoje, eu vou falar com aquelas que sonharam, que tentaram e que perderam. Hoje eu quero falar sobre os silêncios e as saudades que existem dentro de cada uma das mães que já perdeu o seu bebê. Enquanto umas comemoram, outras choram. Choram por não ter para quem entregar tanto amor que elas carregam no peito. E é por isso que o vídeo de hoje é para você. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu acho que eu adiei tanto gravar esse vídeo. A história é uma história muito íntima. Antes de eu ser mãe do Theo, eu fui mãe da Maria. E eu tenho ela aqui comigo, nessa tatuagem no pulso. Eu fui uma tentante durante 2 anos. Eu não tinha absolutamente nada, nenhum problema. Eu vivia me enchendo de hormônio porque a médica dizia que eu tinha que tomar. E sempre foi o meu sonho ser mãe. Sempre. Acho que desde que eu era pequenininha. Sempre achei lindo ser mãe. E esse era um dos meus sonhos. Então, quando eu decidi que eu queria engravidar, eu queria que acontecesse logo, como todo mundo que sonha ser mãe. E nessa espera de 2 anos, de exames, de remédios, de pernas pro alto, de dias certos para que as coisas aconteçam, existe uma angústia, existe uma dor enorme a cada exame negativo. E durante 2 anos eu tentei, e parte do processo frustrante de ser tentante é você nunca ver os 2 tracinhos no teste. É não ver o positivo. E essa espera, gente, ela dói tanto. Mas aí, durante o meu processo, eu troquei de médica. E eu fui pro médico que ele disse que queria ver meu corpo funcionando. E ele parou todos os remédios que eu tomava e ele passou vários exames de novo, porque ele queria ver tudo. E um belo dia, antes da consulta, foi literalmente na quinta-feira e na sexta eu tinha consulta, eu fiz um teste de farmácia daqueles Clear Blue que dá as semanas, porque eu amo farmácia e eu comprei o teste, era novidade na época. E aí, do nada, antes de ir pro trabalho, numa quinta-feira, meu teste deu positivo.
sendo que não existia nenhuma possibilidade, porque eu estava descobrindo como é que meu corpo funcionava, meu ciclo completamente irregular, eu não estava com nenhum sintoma. E apareceu 8 semanas. Esse dia foi uma loucura, porque eu não queria contar pra ninguém. Eu fui pro médico sozinha, eu fiz o exame de sangue, deu positivo. Só que eu tava como se fosse o início de um ciclozinho, então eu tava preocupada, sabe aquela borrinha de café? E aí fui pra perinatal, fazia a ultra, e eu já não tava mais conseguindo esconder, porque foi depois do trabalho, então já tava super tarde. E aí eu tive que contar, na época meu ex-marido foi, né, pro hospital pra encontrar comigo, e a gente entrou juntos. E eu nunca vou esquecer aquela cena. Quando a médica colocou o aparelhinho para fazer a ultrassonografia, tava lá. Tum, 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 tum. E eu ouvi o coraçãozinho. Eram 7 semanas e 2 dias. E a médica disse que eu realmente estava grávida, que o coração estava fraquinho, provavelmente porque eu descobri antes do tempo, então, né, geralmente a gente só faz a primeira ultra depois de 9 semanas, para não gerar essa angústia, essa ansiedade. Mas ela me recomendou um remédio para que parasse, estabilizasse a cólica que eu estava sentindo, né, de ser um ciclo, e para que ajudasse, né, o embrião. E eu fui para casa feliz e contente, porque enfim eu estava grávida. Nesse mesmo dia, de madrugada, eu voltei para o hospital. Porque a médica tinha me dito que se mudasse qualquer coisa, né, no aspecto do sangue, era para eu voltar. No mesmo dia que eu recebi a notícia mais linda, eu perdi. E eu lembro de ouvir na época meu marido dizer: eu não quero que você fique triste. Foi muito rápido. Não tem como você se apegar, né? Ficar triste. E durante muito tempo eu não vivi esse luto. Eu não podia chorar. Eu não podia ficar triste. Afinal de contas, o médico disse que estava tudo bem com o meu corpo e logo, logo eu ia engravidar de novo. Vocês devem estar se perguntando como que eu tatuei Maria. Essa é uma longa história também, mas eu vou contar um pedacinho dela aqui. Antes de me separar, eu fiz uma constelação familiar. Janeiro de 2021. Nessa constelação, era online e eu escolhi os bonequinhos. E aí a consteladora me perguntou: tem certeza que esse aqui é seu filho? Aí eu falei: tenho. Eu acho que na época eu escolhi pela cor da roupa, pela cor do cabelinho. E aí eu falei: por quê? Ela falou: não, nada. Quando chegar a hora eu vou te falar, a gente vai falar sobre isso. E aí quando chegou, ela falou assim: por acaso, você já teve algum aborto? Eu falei: já tive um aborto espontâneo antes da gestação do meu filho. E aí ela disse: bem, esse bonequinho que você escolheu é uma menina. E foi ali que eu tive certeza. E essa tatuagem é a letrinha do Theo, porque num determinado momento ele me disse que queria muito ter uma irmã. Não era um irmãozinho, era uma irmãzinha. E eu achei importante colocar ela no lugar dela, de minha primeira filha. Eu quero ler um texto para você que tá aqui. Hoje eu quero falar com todas as mães, com as que têm filho nos braços e com as que os guardam no peito, com as que sonham ser mães e tentam todos os meses, todos os anos, e ainda esperam com esperança os 2 traços no teste de gravidez,
com as que perderam seus filhos ainda no ventre, sem nome, sem foto, mas que, como eu, carregam em si um amor infinito. Com as que viveram o aborto por escolha, por necessidade, por dor, e que ainda carregam marcas invisíveis e silenciosas no peito. Com as que adotaram e descobriram que laço de alma é mais forte que laço de sangue. Com as madrastas que acolhem com o coração, mesmo sem reconhecimento. Com as mães que têm filhos com deficiências, que conhecem o amor que se renova todos os dias em forma de milagres. Com as mães solo, que criam, sustentam e educam com uma força que parece vir do outro mundo. Que fazem o impossível por amor. Com as mães que estão distantes, por escolhas ou por ausências. Com as mães que enterraram seus filhos e continuam existindo, mesmo que metade da alma tenha ido embora. Com as avós que maternam outra vez porque a vida assim pediu. Com as mulheres que escolheram não ser mães de filhos, mas que são mães de ideias, de projetos, de pessoas, de mundos. E que assim nutrem o mundo com a sua sensibilidade, sua sabedoria e a sua forma única de amar. Ser mãe é um arquétipo. Uma força feminina que pulsa dentro de todas nós. Ser mãe é um chamado da alma. Às vezes, ele vem em forma de filho. E outras vezes, ele vem em forma de amor. A maternidade, ela é muito mais do que um título. É uma potência que pulsa dentro de cada uma de nós, mesmo que o mundo não veja. Feliz Dia das Mães para você que já pariu um filho, uma ideia ou uma nova versão de si mesma. Esse vídeo e esse abraço é para você.